Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, domingo, dia 8 de dezembro de 2024. O assunto do momento, claro, não poderia deixar de ser outro, é o término da política ditatorial da família Al-Assad, né? Porque sexta-feira, os rebeldes derrubaram o regime de Bashar al-Assad, que fugiu de avião, sabe-se lá Deus para onde. Ou foi para o Irã, ou foi para a Rússia, que seriam os destinos mais óbvios, ou foi para algum lugar ainda desconhecido. Muito bem, esse é um dos clãs mais famosos da história moderna, o clã dos Al-Assad, Seu pai chegou no poder lá no ano 70, nos anos 70, quando ele, através do seu partido, tomou o poder e em 1971 se tornou presidente, Daí, durante anos, ele trabalhou para que seu filho mais velho, Bashar al-Assad, assumisse seu lugar quando ele deixasse o governo, mas o Bashar morreu num acidente de carro. Então, em 2000, o Bashar al-Assad, que havia estudado oftalmologia, se preparou estudando aí para ciência militar, onde se tornou general, e assumiu o poder, então, no ano 2000. E até agora estava perpetuando no poder. Claro que eu estou fazendo aqui um apanhado geral, meio que de cabeça, sem entrar em detalhes para não me enrolar, mas é assim que funcionou esse clã, como existem outros clãs, o clã da família Bush, o clã da família Clinton, e pedimos a Deus para que exista o clã da família Bolsonaro também, Mas, fato é que de ditadura em ditadura, o mundo vai galopando, e os rebeldes que tomaram o poder na última sexta-feira, que já são tratados pela própria ONU como um grupo. Aliás, não posso falar essa palavra, Mas já falei. O que acontece? Assumiu o poder e disse que agora o povo está livre. Livre? Livre até quando? Até que eles determinem quem vai ser o presidente da República, porque depois a ditadura vai começar. Porque não existe regime livre de grupos militares, ou eu não posso falar essa palavra, meu Deus do céu, o YouTube atrapalha muita gente, Esses grupos militantes que tomam o poder, eles não podem ser considerados democráticos, porque eles vão assumir por conta própria, vão determinar o que vão fazer ou deixar de fazer, assim como o Bashar al-Assad, quando assumiu nos anos 2000, a primeira coisa que ele fez foi refazer a Constituição, baixando a idade mínima para ser presidente para 34 anos de idade, que era a idade dele. Então tudo é feito para colocá-los no poder. E esse regime que agora assume, claro que vai domar o povo novamente. Muito bem. O que apresenta isto tudo para nós? O que está apresentando é que a Rússia não tentou sequer impedir a queda de Bashar al-Assad, porque a Síria sempre foi unha e carne com a Rússia. E, para chamar mais atenção ainda, o próprio Irã também não intercedeu, não tentou impedir. Por que será? Será que eles estavam cansados do regime do Bashar al-Assad? Claro que não. Mas acontece que a Rússia, envolvida com esse conflito com a Ucrânia, não tem como fazer duas batalhas simultâneas. Não tem como se envolver em outro conflito ao mesmo tempo que tenta vencer definitivamente esse conflito no leste europeu, contra a Ucrânia. O Irã, a mesma coisa, tentando defender Hamas e o Hezbollah, gastando provavelmente aquilo que ainda nem tenha, já não pôde também intervir e tentar impedir a queda do Bashar al-Assad. O que isso nos mostra? Nos mostra que os Estados Unidos realmente é um país acima da média.
Porque se vocês repararem e prestarem atenção nesses últimos anos, olha o que a Rússia, a China e o Irã tentaram fazer. Tentaram colocar os Estados Unidos em várias frentes de batalhas, né? Tentaram arrastar os Estados Unidos militarmente falando, fisicamente falando, lá para o leste europeu. Os Estados Unidos não embarcou nessa. Tentaram jogar os Estados Unidos agora militarmente, fisicamente falando, para batalhar contra o Irã, né? Tentaram criar uma crise sem precedentes entre Estados Unidos e China. Por quê? Envolvendo os Estados Unidos em várias batalhas diferentes, isto o tornaria mais frágil. Seria mais fácil para países como a China avançar seus tentáculos mundo afora. E nós sabemos que o grande projeto da China é justamente tomar conta de Taiwan, principalmente por conta dos semicondutores, onde a Taiwan é o número 1, né, em componentes de semicondutores, que serve para a indústria automobilística, serve para a indústria naval, para aviação, para componentes tecnológicos vários. Ou seja, os Estados Unidos têm um sistema de inteligência que sabe onde pisar e aqui em que momento pisar. Muito bem, será que tudo isso tem algum efeito estilo Donald Trump? Muito provavelmente, porque se Donald Trump já estivesse no poder, as ações poderiam ser diferentes. Esses países que estão procurando tomar conta ou avançar sobre outros territórios pensariam duas vezes. Seria assim com a Rússia em relação à Ucrânia. Provavelmente com Donald Trump no poder, o Putin não avançaria na Ucrânia. É assim com relação à China, que pensa duas vezes antes de dar um passo talvez maior que a perna, sabe-se lá, né? E isto é uma briga de geopolítica. E aí nós temos o nosso Brasil, um país dito como pacífico, um país que evita crises militares, evita crises aqui, crises ali, mas que diplomaticamente é um zero à esquerda e que não tem, digamos assim, força, autonomia e nem coragem para colocar em prática um plano ditatorial a nível militar. Então, o que eles fazem? Usam do próprio sistema político brasileiro para se tornarem ditadores. Nesse caso, usando o Supremo Tribunal, impondo regras anticonstitucionais para oprimir o povo. É o serviço de formiguinha, passo a passo, né? Onde algumas regras vão sendo quebradas e o povo vai obrigatoriamente, diga-se de passagem, aceitando, assimilando, até que vai chegar um momento que a população vai perceber que está totalmente amarrada, domada, sem espaço. Porque é assim que a ditadura funciona. Se não funciona através de armas, funciona também através da caneta. No Brasil já se tentou impor uma ditadura comunista lá nos anos 60, através de guerrilhas, né? Com a turminha que está no poder na época, segurando em armas. Não deu certo. Então partiram para quê? Para impor uma ditadura através da caneta, chegando ao poder, elegendo políticos, e chegou no ponto que chegou hoje. Agora, o que vem pela frente? O que vem pela frente, obviamente, nós temos aí um mapa e visualizamos uma série de situações que podem nos beneficiar. E uma coisa é certa, o Donald Trump não vai cair em armadilhas. Primeiro, porque ele não nasceu ontem. Segundo, porque o serviço de inteligência americana bem trabalhado, junto com o Pentágono, não vai deixar os Estados Unidos caírem em armadilhas, né? E segundo, porque através da força econômica vai aplicar um remédio antiditadura. Como funciona isso? Apertando caixa, né? Impondo regras duras para quem quer exportar para os Estados Unidos.
aumentando taxas de exportação, sufocando economicamente países que não seguem a linha democrática mais conservadora, né? Ou seja, vocês querem negociar com os Estados Unidos, vocês vão ter que pagar uma taxa muito mais cara. Ponto final. Não quer pagar, fiquem com seus produtos. E esses países, sem poderem sequer se comercializarem 100% entre si, acabam ficando sufocados, porque a China não pode comprar tudo que o Brasil produz. A Europa não vai comprar tudo que o Brasil produz. E o Brasil precisa exportar para ter dinheiro em caixa, porque a única renda do governo brasileiro são as exportações, principalmente da nossa agropecuária, porque o Brasil não é um país que produz. A indústria brasileira é muito pobre, ela não investe em tecnologia. O Brasil pouco produz para competir com outros países. Sofremos uma dependência muito grande do agronegócio. Então, a gente pode ter um exemplo do que aconteceu ontem, sábado, onde houve aí a celebração da reinauguração da Catedral de Notre Dame, lá na França, né? Onde Donald Trump compareceu. Aliás, compareceram 150 chefes de Estado, né? Mas o presidente brasileiro não estava lá. Que coisa, né? 150 nações mandaram representantes, ou os próprios presidentes, ou embaixadores, seja lá quem for. Mas o Brasil não estava lá. Mas Donald Trump foi, né? No lugar de Joe Biden. E o que aconteceu? Claro, Donald Trump foi recepcionado como um monarca, não como um futuro presidente. O Macron bajulando ao extremo a presença de Donald Trump, que aliás sentou para conversar no reservado com Macron e com Zelensky. Provavelmente Donald Trump já mandou o recado para o Macron, né? Vamos segurar a onda aí, senão a batata vai ficar quente, né? E claro que Donald Trump vai sentar numa sala fechada com Putin também. Porque uma coisa é um governo banana, como o de Joe Biden, onde Putin aproveitou o momento para atacar a Ucrânia, porque sabia que a reação americana seria tardia e muito fraca, o que não aconteceria se o presidente fosse Donald Trump. Então a conversa começa a mudar. E a simples presença de Donald Trump e também de Elon Musk mostrou ali um poderio, tanto de chefe de Estado como um poderio tecnológico. Chefe de Estado por Donald Trump e poderio tecnológico pelo Elon Musk. E que quer dizer tudo nesse mundo. Um país que não investe em tecnologia é um país fadado ao fracasso e à dependência. Enquanto os que estão na frente tecnologicamente têm todas as vantagens do mundo para prever, inclusive para prevenir futuros problemas. E eu vou chutar aqui, eu tenho quase que certeza de que duas coisas vão acontecer. Vai haver um cessar-fogo e uma conversa de paz entre Rússia e Ucrânia. Não sei a que nível, não sei em que condições, mas vai ter. Assim como a crise lá no Oriente Médio vai parar, vai terminar. O Irã vai cessar apoio ao Hezbollah e ao Hamas. Esses conflitos desaparecerão. E a dona China vai ter que colocar os pés nos freios e evitar uma tentativa de ataque a Taiwan, porque sabe que a batata vai assar se isso acontecer. O que não falta são militares americanos ali na Ásia, no Japão, na Coreia do Sul. Ou seja, ninguém vai ser louco de agir de maneira destemperada, digamos assim. E nós aqui no Brasil temos uma preocupação mais familiar, que é o pão nosso de cada dia. Como sobreviver a tudo que está acontecendo. Como sobreviver a esse governo fracassado que já está dando sinais de que vai bater o pino, que vai bater biela, como dizem os mecânicos, né? Por quê? O atual mandatário, obviamente, não terá condições políticas
políticas de tentar uma recandidatura em 2026. Não terá como indicar alguém de peso para concorrer. E claro, vão tentar fazer o diabo, se é que podemos falar desse jeito, para impedir o avanço da direita, que está avançando mundo afora. Então ficamos aqui na expectativa, né, de que bons ventos estão chegando. É o que eu imagino. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas que vão chegar, vão. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse domingo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa explanação, falando de tudo um pouco. E desejo que vocês continuem dando apoio ao canal. E quero avisar também que eu estou com uma pequena folga durante essa semana. A partir da semana que vem, o Redação Terra Brasilis vai ter vídeos diários também, ok? Conto com vocês, conto com a paciência, espero que continuem dando apoio ao canal. Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.